Voltamos com o Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Agradecemos por sua companhia e as mensagens recebidas de Edna Vilcarejo, da cidade de Lages, região serrana de Santa Catarina, William Tales, de Salvador, Bahia, Lourdes Helena Soares, Marcelo Resine, de Caxias do Sul, Vitório Almeida, Darcy Fletchler e Ruth Sanches, da cidade de Pelotas. Traga seu empréstimo consignado INSS para o Banrisul e garanta as melhores taxas. Vamos agora tratar de um problema grave. Muito tem sido noticiado sobre a Cracolândia. É um desafio no centro da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, há 30 anos. Lojas fecharam, muitas lojas fecharam, empregados foram dispensados. A área da Cracolândia é uma área de grande perigo. No 4º distrito de Porto Alegre, em muitas das ruas do 4º distrito de Porto Alegre, a situação não é diferente. Muito tem sido noticiado, pouco tem sido analisado na busca de soluções. E é o assunto sobre o qual vamos agora conversar com o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, preceptor de saúde mental da Faculdade de Medicina da Lubra, mestre em saúde da família e gestor de saúde pela Fundação Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutor Ricardo Nogueira, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Existe alguma solução para as Cracolândias, a começar pela de São Paulo e outras que se espalham, Rio de Janeiro, capitais do Nordeste, Porto Alegre, inclusive? Sua opinião, sua análise. Burt, as Cracolândias são a falência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro como um todo. Há 30 anos, os governos do município de São Paulo, que é a 4ª maior cidade do mundo, do governo de São Paulo e do governo federal, não conseguem erradicar as Cracolândias, e principalmente a Cracolândia de São Paulo. E olha que o pessoal tentou, já fez de tudo e não consegue. Então, a Cracolândia hoje no Brasil é a falência do Estado brasileiro e a consolidação do poder do tráfico. Quem comanda a Cracolândia em São Paulo são as facções. Então, nós temos, por exemplo, meninas que vão daqui do nosso Rio Grande do Sul para a Cracolândia de São Paulo, onde são escravas sexuais, se prostituem para manter o hábito do uso do crack. Então, o que ocorre? Nós temos que ter medidas políticas para resgatar a autoridade do Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, são os governos municipais, estaduais e federal. Então, é um problema que tem que ser resolvido, como foi resolvido aqui, por exemplo, quando nós tínhamos aqueles moradores que ficavam ali debaixo do viaduto da Borges de Medeiros. Ficaram anos dizendo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, e até que um dia o comando da Brigada Militar da capital foi ali e tirou todo mundo. E fim de conversa. Nunca mais se colocaram ali de volta. Então, esse é um exemplo que tem que ser seguido. E é isso que tem que ser feito. Então tem que ter uma política rígida e clara, porque senão nós vamos consolidar o poder do tráfico. Quem manda na Cracolândia é o tráfico. Então as facções é que fazem a justiça na Cracolândia. Quando alguém abusa de uma moça dessas lá da Cracolândia sem pagar, por exemplo, o tráfico vai lá e faz justiciamento. Que nós estamos vendo são as imagens da Cracolândia em São Paulo, na cidade de São Paulo. São imagens assustadoras da degradação humana e... Não, isso aí é a falência do Estado brasileiro. Pois é. Aí não tem lei, aí não tem autoridade, não tem autoridade de saúde, não tem autoridade policial. Isso aí é a falência do Estado brasileiro. E a tendência é piorar, porque nos Estados Unidos atualmente, nas cidades pequenas, nas pequenas cidades americanas,
está ocorrendo uma verdadeira epidemia de opioides e fentanil. Então, nós temos assim, multidões, algumas cidades chegam a 50% da população dependente dessas drogas. Então, as pessoas andam pelas ruas que nem uns walking deads, né? Andam vagando pelas ruas como andam vagando pela Cracolândia. Então, o Estado brasileiro se impõe a questão de sanidade mental e de saúde, a vigilância sanitária, faz justiça, que a maioria daqueles pessoas que estão lá cometem delitos, porque o uso de drogas no Brasil ainda é proibido, tem gente que quer liberar. Então, se nós não acabarmos com a Cracolândia e com as Cracolândias, nós vamos virar uma grande Cracolândia. Ou nós acabamos com a Cracolândia, ou a Cracolândia acaba com a nossa sociedade. As Cracolândias são a falência do Estado brasileiro. É uma vergonha. Semana passada, imagens noticiosas mostraram a invasão de estabelecimentos comerciais, incluindo farmácias, que foram... tiraram tudo, né? Entraram em grupo, tiraram um prejuízo brutal, choque para os funcionários, medo. Então, a polícia recém tinha executado uma ação de tentar frear a expansão e a resposta foi essa. Eles invadiram vários estabelecimentos comerciais com prejuízos que jamais serão recuperados. Eu vou ler, doutor Ricardo, trecho de uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Abre aspas. Especialistas apontam que a solução passa por medidas efetivas e permanentes nas áreas de saúde, assistência social e segurança pública. As operações são criticadas por movimentos sociais. Ativistas acusam as forças de segurança de agirem com violência contra usuários de drogas, espalhando-os pela cidade. Ponto, fecha aspas. O seu comentário a propósito. O meu comentário é que nós temos que ser mais rígidos ainda. Essa situação das drogas, nós já tivemos na China, no início do século passado, na Guerra do Ópio, onde os ingleses distribuíam o ópio para a população chinesa, chegando a quase metade da população da China era dependente de ópio. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos agora novamente, e de uma forma legal. Se nós não tivermos atitudes concretas e rígidas sobre isso, vai virar uma anarquia, porque essas invasões elas vão se espalhar pelo Brasil inteiro, por todo lado. Então, como eu disse anteriormente, ou acaba com a Cracolândia, ou a Cracolândia acaba com a nossa sociedade e nós vamos ter um narco-estado. Porque quem domina hoje a Cracolândia, quem impõe a lei dentro da Cracolândia, são as facções, é o tráfico que manda. Então, ou o Estado brasileiro, os governos municipais, estaduais e federal, se impõem como uma política de Estado, uma política de segurança pública, de saúde, de assistência social, e cumpra-se a lei. A nossa lei é muito clara. O uso de drogas é ilegal, caracteriza como tráfico. Então, tem que se impor a lei. Já teve 4.000 pessoas vivendo ali, em função de algumas ações exercidas pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, pela Prefeitura, pessoas que foram encaminhadas e que se espalharam, foram até para outras cidades. O número de pessoas moradoras hoje está em torno de, não baixa de 1.000. Te faço uma última pergunta, doutor Ricardo Nogueira. Na hipótese do governo fazer um grande investimento, a criação de centros de recuperação, de hospitais, essas pessoas, elas são recuperáveis do ponto de vista da sanidade mental e do convívio normal em sociedade? Sim ou não, doutor Ricardo? Sim, são recuperadas, desde que tenham um tratamento adequado, permanente e continuado. Então, o que nós temos que fazer? Reabrir os leitos psiquiátricos e abraçar essas pessoas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós tínhamos aqui em Porto Alegre o Hospital São Pedro, foi totalmente desativado. Nós temos capacidade de internar aqui
desses sejam reativados os leitos psiquiátricos que foram fechados. E com essa ideia da luta antimanicomial, o que ocorreu? Fecharam-se os leitos psiquiátricos e não se viu que durante esses últimos 30 anos nós tivemos essa epidemia, que é uma pandemia do crack. O crack está há 30 anos aqui, né? E nós não conseguimos diminuir, cada vez aumenta mais, né, o uso e o uso abusivo, né? E a tendência é que tem outras drogas, as drogas sintéticas e assim por diante. Então, nós temos que ter claro que isso mostra a decrepitude e o deterioro, a deterioração da nossa sociedade, que é uma sociedade que está totalmente doente. E essa doença, ela contamina. Então, porque, na verdade, os usuários de drogas, eles são que nem vampiros. Eles vão contaminando os outros, transformando-os em novos vampiros. São novos seguidores, e tem gente que preconiza uma certa idolatria às drogas. Por quê? Tem claro que isso é um grande mercado consumidor e que essa economia tem que entrar na roda da economia geral. Mas, como dizia o Milton Friedman, o problema das drogas não é um problema econômico, é um problema moral. Então, assim como foi feito lá na China, quando o Chiang Kai-shek, que era o líder nacionalista, se uniu ao Mao Tse-tung por um tempo, que era o líder comunista, que estava em guerra, para acabar com a disseminação do ópio na China. Porque se eles não tivessem feito isso, a China estaria subjugada até hoje aos ingleses, que dominavam o tráfico de ópio na China. Então, nós temos que fazer o que os chineses fizeram, nos unirmos, apesar das divergências que possamos ter, para acabar com a disseminação do tráfico de drogas. Senão nós vamos ter uma sociedade totalmente contaminada, que dissemina isso, inclusive com uma nova cultura, uma sociedade decrépita, doente. Doutor Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, muito obrigado por sua análise feita com tanta clareza e com tanta objetividade. Mais uma vez, muito grato por sua participação no Manhã RDC e o desejo de um bom dia de trabalho. Eu agradeço a oportunidade. E na China, Burjo, traficante, a pena é de morte com um tiro na nuca e a família paga a bala. Estamos muito longe disso, não? Talvez devêssemos chegar a esse extremo, mas a punição desta área responsável pela receptação e pela distribuição ainda é muito frouxa. Eu acrescento um estudo da Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, usado como uma das referências pela Prefeitura de São Paulo para tomadas de decisão na Cracolândia, aponta que 57% dos quase 1.000 frequentadores estão no local há pelo menos 5 anos. Há 5 anos estão naquele local, usando crack todos os dias. E outros 39 estão na região, eu me referi aos que estão há 5 anos, mas 39% estão na região da Cracolândia há 10 anos ou mais. A tragédia precisa ser freada. Não dá para admitir esta continuidade.